quarto ano, tudo bem? Vamos lá para mais uma aula de História, na página 198. Nós falamos um pouco sobre a evolução aí da agricultura, como que foi feito, os registros que nós vimos, não foi? Então vamos aí agora ver as transformações das práticas agrícolas. O que acontece com essa prática? Então, assim, eu estou plantando e está tudo bem maravilhoso para o meio ambiente? Tem consequências. Quais consequências são essas? O desmatamento. Eles estão fazendo o quê? Eles estão interferindo no meio ambiente, a introdução de novas plantas e espécies. Tá? Isso já tem logo no início falando sobre isso. Vamos conversar um pouco sobre o que transforma, o que modifica, o que faz para o meio ambiente. Então, nessa página 198, nós já vemos o quê? Falando que as práticas da agricultura interferem no nosso meio ambiente, por meio de introdução de novas plantas e espécies, desmatamento, uso das ferramentas com significativo avanço tecnológico ao longo da história. Vocês viram aí que foi mudando, modificando aí, né? E aí os índios que habitavam aqui, o território brasileiro, há cerca de 4.000 anos, tem alguns que tiveram destaque aí no estado, né, do Pará, que é a cultura de Santarém, está localizada próximo do quê? Do rio, né? A agricultura, tudo deles era próximo dos rios. E também fala que eles usavam o quê? A drenagem para retenção dos nutrientes do solo para fazer a agricultura deles. O que seria a drenagem deles? Escoamento de água do terreno excessivamente úmido por meio de tubos, valas ou fossos. Então eles faziam assim uma vala ou colocava tubos para tirar excesso de água, porque o excesso de água não deixava desenvolver a agricultura. Precisa da água, mas não de excesso. Aqui nós vemos um vaso de cerâmica da cultura tapajônica, também conhecida como cultura de Santarém, dos indígenas. Se vocês quiserem conhecer um pouco mais aí sobre conhecer objetos arqueológicos, vocês podem visitar aí o Museu Nacional. Tem aqui, ó, o site para vocês conectar. E aqui tem algumas pinturas que nós podemos ver algumas técnicas. Olha só a primeira. É uma pintura de 1400. Nós podemos ver que está usando machado, está usando animais para arar. Aqui nós podemos ver que está pulverizando, está jogando aí fungicida na plantação de trigo. Podemos ver aqui a utilização do carrinho de mão, da enxada numa plantação pequena. Também temos essa pintura aqui, olha, de Cândido Portinari, de 1934. Você já vê uma agricultura grande, e ele está usando a enxada. Olha o desmatamento, gente. Temos aqui a número 5, que é uma preparação do terreno para plantio. E olha só o desmatamento que foi feito. Olha aqui a área verde, olha aqui o desmatamento. Então, assim, acaba influenciando aí no nosso meio ambiente, né? E a pulverização, o que é uma pulverização? É a aplicação de inseticida líquido para disseminar pragas que comem ali a agricultura. Então, eles jogam veneno aí para ver se destrói essas pragas. Agora, analisando essas imagens, as alterações feitas na paisagem natural foram necessárias? Sim ou não? Por quê? Pensa aí um pouquinho. É possível reparar os danos provocados no meio natural? De que maneira? Como nós podemos evitar? Como nós podemos reparar esse dano feito na natureza? Escreve aí, tá? E aqui, gente, é assim, vocês vão analisar a imagem 1, 3 e 4 e vai completar o quadro. Como? Vocês vão ver esse pintor aqui. Que ano que ele fez a pintura? O tamanho da área do plantio que ele está mostrando na pintura é grande ou pequeno? Qual instrumento está sendo utilizado nessa pintura? Pode analisar lá que nós já vamos responder juntos, tá? E aqui, ó, as imagens indicam que a agricultura desenvolvida em grande ou pequenas propriedades produtivas provocam o quê? Alterações na paisagem, no solo e em outros recursos naturais. Vocês vão agora observar a imagem 4 e 5 e vão apontar os possíveis impactos dessa atividade. Coloca pause, meus amores, e vamos responder, tá bom? Responde aí, põe pause. A professora vai já lá no livro do professor mostrar para vocês. Mas é importante que vocês coloquem pause e façam isso, tá bom?
Olha, aqui tudo é resposta pessoal, mas vamos entender, discutir um pouco, falar sobre o que o livro fala, né? Então, aqui na 1, as alterações feitas na paisagem natural foram necessárias? Então, gente, aqui vocês podem ver que era possível aliar o desenvolvimento à preservação do meio natural. Eles poderiam plantar sim, porque tem uma necessidade da agricultura, tem uma necessidade para alimentação. Mas eles acabam expandindo e não fazendo ali o que é necessário. Eles só fazem o quê? Acabam desmatando determinada região e não faz aí o replantio ali, mantendo o meio ambiente, né? É possível reparar os danos provocados no meio natural? De que maneira? Sim, é possível. Como? Fazendo reflorestamento, recuperando o solo que foi degradado pelo desmatamento, devolvendo para o meio ambiente o que foi retirado, tá? E analisando aí os quadros, gente, eu vou lá para os quadros, tá? Vamos analisar. Então, vamos lá. Então, deixa eu até ver aqui no livro para acompanhar junto com vocês. Aí o primeiro tá falando do Venceslau. Cadê o do Venceslau? Essa daqui, ó. Qual foi o ano que ela foi feita? Em 1400. É uma área pequena, grande, é uma área pequena de plantio. Qual instrumento foi utilizado? Olha lá o instrumento utilizado. Enxada e arado puxado pelos animais. Certo? E do Pedro, vamos lá do Pedro, que é a imagem número 3, ó. Foi feita em 1889. É uma pequena área de plantio. Vocês viram que é só aqui, ó, de plantio, uma pequena área. E o que ele tá usando? Um carrinho de mão e enxada. E a de Cândido Portinari, olha. É uma pintura de 1934. É uma grande área de plantio, olha só. É grande mesmo. E ele tá usando o quê? A enxada. Ai, deixa eu ver aqui a outra pergunta, que é a 3, olha. Tá falando, a imagem indica que tá falando agora da 4 e da 5, tá, gente? Então, eu já deixei aqui que é pra gente ver aqui a 4 e a 5. Possíveis impactos. Olha, o maior impacto que tem aí é o desmatamento, desgaste do solo e possível contaminação, porque fica fazendo a pulverização. Então, vocês viram aí as partes ruins, né? Vamos lá no outro livro continuar. A ação do ser humano na natureza e suas consequências. A invenção da agricultura permitiu que os indivíduos modificassem cada vez mais a natureza, o que foi se intensificando ao longo do tempo, cada vez mais intensificando, modificando. Atualmente, a ação humana afeta o meio natural, provocando inúmeras consequências. Você se recorda de alguma modificação da natureza realizada pela sociedade que causou um grande impacto? Com tantas mudanças no meio, no modo de vida sedentário, o consumo e descarte dos objetos também passaram a ser um problema para a natureza. Olha só, fora agricultura. Ainda tem o descarte, também passaram a ser problemas também objetos. Como que, gente? O lixo. O lixo. Olha só, a gente vai passear no parque e vê lixo no chão, você vê no rio o lixo. Aí, quando chove, tem enchente. Por quê? Provocado tudo pelo lixo que foi feito o descarte errado. O que você faz com lixo que produz diariamente? O que vocês fazem aí com o lixo de vocês? Pensa um pouquinho e vamos escrever. Isso aqui é resposta pessoal, tá, meus amores? Por quê? Olha só. Casca de alimentos ou embalagem de papéis utilizado. Olha, casca de alimento nós podemos usar como adubo. Plástico nós podemos colocar separado para reciclar. Então, tem muita coisa que a gente pode fazer, mas que a gente não faz corretamente, não é? Em muitas comunidades brasileiras, a poluição provocada pelo ser humano, pelas indústrias e pela agricultura tem provocado problemas ambientais, tanto para os habitantes do campo como os moradores da cidade, causando a contaminação do ar, do solo e da água. Isso é fato, né, gente? Está acontecendo muito isso. Em nossa região, em sua região, há algum problema ambiental? Os rios estão limpos e preservados? Nossos rios estão limpos e preservados? Não, né, gente? Então, pensa aí e responde, tá?
Vamos responder aí sobre o que está acontecendo na nossa região. Os nossos rios, quando a gente passa lá perto do Rio Tietê, até o cheiro tá mal, né? Então aí vocês respondem, isso aqui é pessoal também. Agora vamos ler essa reportagem aqui, as consequências, a sequência, e vamos responder. Há 13 anos, Everaldo Lagato, ele tem 61 anos, ele acorda cedo e inicia uma tarefa que jamais conseguirá terminar, a da limpeza do Rio Tietê. Com um barco de madeira, Lagato navega no meio do lixo e recolhe as ilhas de garrafa PET, que se formam no curso da água na altura de Santana do Parnaíba, na Grande São Paulo. O carroceiro flutuante afirma que já viu de tudo por ali, até dinheiro. A única coisa que nunca encontrou em mais de uma década foi um peixe vivo nadando pelo rio. Que dó, né, gente? Olha só a situação que está. O senhor Everaldo afirmou que já viu de tudo no Rio Tietê, o que ele encontra diariamente e o que ele não encontra. De acordo com a reportagem, o senhor Everaldo jamais terminará sua tarefa. Indique quais ações poderia ser feita para acabar com a tarefa de catar lixo e, assim, recuperar a vida do rio. Que ação poderia ser feita? Vamos lá pensar. Provavelmente, você já deve ter visto lixo boiando no rio. Já vimos, né, gente? Lagos e praias perto de sua casa e nos lugares que nós visitamos. A poluição das águas é um problema grave. Atualmente, existem áreas muito grandes no meio do oceano, cobertas com lixo, gente. O que você pode fazer para evitar essa situação? Olha só, uma coisa que podemos fazer é isso daqui, ó, entre em ação. Em casa, vocês vão ver aí que tem bastante itens que podem ser reciclados e podem virar alguma coisa, um brinquedo, um material. Nós podemos fazer, eu estou aqui procurando, mas agora aqui perto de mim não tem. Mas nós podemos fazer porta-treco, podemos fazer porta-caneta, podemos fazer brinquedo, tudo de coisas recicladas. Em vez de jogar aí, de fazer mal para o meio ambiente, nós vamos arrumar e consumir consciente, tá? Então, respondam esse, nós já vamos discutir lá no livro do professor. A atividade dessa semana é até essa página, tá bom? Então, vamos lá ver a resposta? Coloque em pausa e responde. Aí, agora que vocês responderam, eu vou pôr lá na resposta. Na página 201, enquanto a prof falou, a professora até explicou. Falou aqui do destino da casca de alimento, embalagem de papéis inutilizados. Então, a gente tem que saber descartar corretamente, né? Aqui na nossa região, algum problema ambiental? Os rios estão limpos? Gente, esse nosso rio não está limpo, nós já até conversamos sobre isso. E aí a resposta pessoal de cada observação foi vista por vocês, tá? Do senhor Everaldo, o lixo de todo tipo ele encontra. Garrafa PET, de plástico, né? E o que ele não encontra? O que ele não encontra, gente? Peixe. Peixe. E vida no ambiente. Não tem lá vida, só tem lixo. E de acordo com a reportagem, o que pode ser feito? Gente, o que nós podemos fazer? Algumas ações, como não jogar lixo nas ruas, dando uma destinação correta do lixo produzido. O governo tem que realizar campanhas educativas para a conscientização da população. Implementar um processo de limpeza do rio. Fazer parcerias com as empresas agrícolas e indústrias para não despejar resíduos tóxicos no rio, entre outras possibilidades. Então, cada um vai falar a sua aí, possibilidade, que seria também a parte da reciclagem, né, gente? Fazer uma reciclagem consciente, não jogar lixo de qualquer forma, né? E aí, provavelmente, nós devemos ter visto, né, já vimos muito lixo boiar. Então, o que nós vamos fazer? Não jogar lixo nas ruas, reciclar objetos, dar destinação correta ao lixo produzidos e dentre outras ações, que é justamente isso que nós estamos conversando nesse capítulo, tá? Então, por hoje é isso. Finalizamos a história dessa semana. Beijos. Ai, deixa eu falar a página. Então, nós somos da página, deixa eu ver, 198 até a página 203. Beijos, até a próxima aula.